Vamos começar falando das diferenças entre líder de limpeza, encarregado de limpeza e supervisor de limpeza. Para entender essa diferença, é importante primeiro que a gente defina onde é que esse profissional vai atuar. Se ele vai trabalhar numa empresa orgânica, ou seja, que contrata os profissionais pelo próprio RH deles, tem esse profissional na folha de pagamento deles, ele tem pouca diferença existem poucas diferenças entre eles. Agora, se esse profissional vai trabalhar numa empresa de terceirização, aí sim tem uma diferença bem grande. Então, vamos lá entender cada um deles. Muito bem. Na empresa terceirizada, quando acontece alguma intercorrência, algum problema, o encarregado resolve ali internamente e se ele não resolver, ele passa para o supervisor. E aí o supervisor é que entra em contato com o cliente, é que entra em contato com a base e intermedia esses conflitos e essas necessidades. E no caso ainda da empresa terceirizada, o supervisor faz ronda nos clientes. Ele não fica num local só, num cliente só. Ao passo que o líder e o encarregado ficam só naquele cliente. O supervisor fica visitando esses clientes ao longo do dia. Numa empresa orgânica, quando o colaborador da área da limpeza é contratado pela própria folha de pagamento da empresa, é aí que a gente chama de colaborador orgânico, aí não há necessidade de ter uma pessoa fazendo ronda. Então, a função do encarregado e do líder são as mesmas de supervisor. Nesse caso, ele resolve os conflitos internos junto com o RH, por exemplo. Então, agora que a gente sabe qual é a diferença entre líder, encarregado e supervisor, vamos definir com um olhar mais aprofundado sobre esse profissional de liderança, o supervisor de limpeza. O supervisor de limpeza é aquele profissional responsável pela coordenação e execução dos serviços, de todas as tarefas. Como é um cargo de destaque, é um cargo de liderança, ele é modelo e é referência para a equipe. Isso significa que tudo que o supervisor fizer, tudo que você fizer, vai refletir na sua equipe. Eles vão olhar para você como exemplo. É por isso que é extremamente importante que o supervisor dê sempre um bom exemplo. Bom, esse cargo requer alguns conhecimentos técnicos, alguns tipos de comportamentos, e agora nós vamos passar a falar um pouquinho de cada um desses aspectos que são necessários para ser um bom supervisor, uma boa supervisora.